Eu converso agora com a doutora Brenda Viana, que é advogada especialista em Direito da Família, presidente da Comissão Nacional de Direito das Crianças, da ABA. Doutora Brenda, bem-vinda ao Justiça na Tarde, doutora. Olá, tudo bem, Ana? Boa tarde dos ouvintes e também deixar um beijo especial aqui para Ana Cláudia Fossati, a produtora desse programa. Tudo bem com você? Tudo bom, doutora, e com a senhora? Vamos começar lembrando, né? Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Não é o assunto da nossa pauta especificamente, né? Mas acaba fazendo parte de alguma forma, né? Já que a gente está falando com uma especialista em direito da família, direito das crianças também. Doutora, sobre a questão de manifestação unilateral no processo de divórcio, como é que isso funciona? As duas partes têm que manifestar o interesse ali, né, no divórcio, não pode ser unilateral. Como é que a justiça vê hoje essa questão? Então, o que acontece? A gente, graças a Deus, a gente teve uma evolução muito grande com a emenda 66 de 2010 na Constituição, graças a Deus. Eu acabei, inclusive, de sair do escritório, estava fazendo um divórcio por procuração, né? Um divórcio extrajudicial por procuração. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem assim, N possibilidades de sair desse relacionamento sem tanta dor, né? Uhum. É inevitável, a dor é inevitável, sempre vai acontecer. Mas eu estava até conversando com meu cliente que eu lembro, eu me divorciei do meu primeiro casamento em 2008 e ainda não tinha renda, né? E era horrível, assim, porque você só podia se divorciar depois de um ano de casado, mesmo assim você tinha que entrar com o processo de separação, esperar um ano, ou então 2 anos de separado para você poder pedir o divórcio, e ainda tinha que ficar discutindo por que você está pedindo esse divórcio, o outro tinha que aceitar, né? Graças a Deus, com esse emenda 66 de 2010, a gente não tem mais isso. A gente tem que o divórcio é um direito potestativo, ou seja, não depende da vontade do outro, né? Uhum. Agora, o que acontece a respeito dessa questão unilateral? É porque a gente teve uma decisão recente agora no Tribunal de Justiça de Brasília, né, aqui no TJDFT, que o juiz aceitou, então, ali um pedido de divórcio liminar. E eu até conversava bem antes dessa decisão, né, com alguns amigos advogados, eu falava, gente, vocês continuam pedindo liminar para divórcio? E eu lembro que um amigo falou assim, até uma hora vai dar. Porque a gente pedia e ninguém dava, né? Uhum. E esse juiz aqui de Águas Claras, ele acabou dando, então, esse pedido liminar, fundamentando na tutela de evidência que a gente tem previsão no Código de Processo Civil, né? A tutela de evidência, ela diz o seguinte, que no artigo 311, ela diz o seguinte, que... Oh, meu Deus do céu, estou aqui perdida, hein? Estou dando uma olhadinha aqui no código, né? Porque eu não decoro, mas ela diz o seguinte, que você pode dar, deferir aquela tutela, né? Aquele pedido, conceder aquele pedido, no inciso 4, quando a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente de fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz que gere dúvida. E no divórcio não tem isso, né? Realmente não tem como gerar prova capaz de gerar dúvida, porque é um direito potestativo, ou seja, a pessoa ela tem o direito de ter aquilo independente da vontade da outra parte, né? E isso nada, pode ser o tempo que for, de repente, de casamento, se tem filho, se não tem. Essas questões, por exemplo, de divisão de bens, isso tudo pode ser visto de forma posterior. No caso de uma Então, decisão entendo liminar, como é eu. que fica? Então, o que acontece? O processo, ele corre em sigilo. Então, assim, eles só falaram a respeito dessa Sim. questão, né? Uhum. De ser deferida liminar. Mas creio que, como teve um pedido de liminar, também se discute a partilha. E é por isso que a gente pedia liminar nos processos de divórcio, porque existe a previsão do artigo 356, acredito que não estou enganado, que não estou errada, acho que é o 356 mesmo, que tem a questão do mérito parcial, né? Que o juiz poderia dar
ali a sentença de mérito parcial, mas não é muito comum disso acontecer. Então fica ali discutindo a partilha e não sai o divórcio, né? Então se entrar, já fazer esse pedido de liminar. Mas pode sim, independente de ter filhos, porque assim, a questão do filho, né, de ter filhos menores, impede o extrajudicial, de você fazer no cartório. Porque a gente precisa realmente ali da figura do Ministério Público nas ações que envolvem menor. Então, não importa o tempo, graças a Deus, depois dessa emenda que eu te falei na Constituição, né, que a gente teve 66 de 2010, não tem mais isso. Se você casar hoje e amanhã você quiser se divorciar, tá tudo liberado. Ô, doutora, a senhora, de uma forma, né, geral, considera que pode ser um avanço, assim, no direito, essa questão da decisão liminar? Com certeza. Porque, assim, a gente já tinha essa vontade de que isso acontecesse, né? Fosse através de liminar ou de sentença parcial, porque às vezes o juiz ele não gosta muito dessa sentença parcial porque fica meio perdido, né? Os prazos que vão acontecendo enquanto o processo está correndo. E aí fica aquela confusão, né? De você entrar com uma apelação com um processo que ainda está acontecendo e como é que faz, enfim. Mas, assim, é um enorme avanço, porque você imagina, quando a pessoa se divorcia, né? Quando ela toma essa atitude de, não, realmente eu quero sair desse relacionamento, às vezes ela quer, já passou por todo aquele momento do sofrimento, às vezes não, às vezes está vivendo fortemente aquilo, mas muitas pessoas já conseguiram sair daquilo, tem aquela sensação de, não, eu já vivi toda a dor que eu precisava viver, agora eu quero refazer a minha vida. E esse refazer a vida é justamente você ter esse documento que te mostra que você realmente está livre para você poder viver com outra pessoa ou fazer o que você quiser, sem ser julgado também, principalmente, pela sociedade. Ainda está casada e está com outra pessoa, né? Uhum. E a gente ainda tem, sim, essa questão. Então, quando você entra com processos, você vai discutir a partilha, né? Tanto que o Conrado Paulino estava até falando assim, que quando você vê que a partilha vai ter muito litígio, entra com o divórcio separado da partilha. Sim. Então, graças a Deus, hoje a gente não vai ter mais isso, se realmente, né, outros juízes seguirem essa linha do liminar. Porque você não vai precisar separar os processos, você já vai conseguir entregar esse mérito satisfativo para o cliente, né, ou para aquela parte, antes de realmente ficar discutindo essa questão de partilha que pode demorar anos, né? Pois é, acaba sendo então melhor para aquelas duas pessoas que estão ali se divorciando, porque, como a senhora mesmo disse, né, aquele momento de dor, aquela coisa, por mais que um não goste mais do outro, é dolorido, porque um tempo você passou com a pessoa ali, é dolorido, né, doutora? De qualquer forma, não tem jeito de ser legal, né? Super feliz não mas é sofrido, né? E para a justiça também, de certa forma, porque dá uma agilizada nos trabalhos também, né? Eu não sei se vai ser bom para todo mundo, porque tem muito casal que tem aquela questão de querer se manter vinculado mesmo que pela dor. Então, para eles é um prazer ir lá na audiência e tudo, né? Porque se mantém um vínculo. Mas, com certeza absoluta, para quem quer se desfazer realmente, quer dar continuidade à vida, quer ter aquela sensação de, não, eu quero deixar isso para trás, é um avanço imenso, principalmente para os advogados, para o judiciário, né? Nesse sentido de que a gente consegue entregar ali realmente enquanto vai se discutir outras coisas, né? Mesmo que esteja discutindo outras coisas. Tá ok. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Justiça na Tarde, pelos esclarecimentos. Conversei com a doutora Brenda Viana, advogada especialista em Direito da Família. Muito obrigada, viu, doutora Brenda? Eu te agradeço muito, viu? Um grande beijo para você e para todos os ouvintes. Conversamos então com a doutora Brenda aqui sobre o direito da família.